Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. E acaba de aparecer mais um pepino do tamanho do mundo para Bolsonaro. E esse é dos grandes. Uma investigação que a revista Veja teve acesso com exclusividade e que tem 4.000 páginas, sugere, para resumir a ópera para você, que Bolsonaro tem todo o interesse e tem contra si indícios de queima de arquivo de Adriano da Nóbrega. Quem é Adriano da Nóbrega? Adriano da Nóbrega é um sujeito que conseguiu colocar seus parentes para trabalhar nos gabinetes da família Bolsonaro, do Bolsonaro e de seus filhos, e que foi morto numa evidente queima de arquivo, numa mega operação policial, cuja investigação mostra que pretendeu matar o sujeito, não queria prender, queria matar, justamente para evitar inconvenientes políticos. Políticos para quem? Para quem governava o Brasil naquele momento. Veja essa história. A revista Veja teve acesso às 4.000 páginas da apuração em torno de um personagem que guardava segredos valiosos e foi abatido numa ação ainda cercada de dúvidas. Dúvidas é realmente um termo bastante inadequado para aquilo que aparece, que você vai ver. Aqui a cena do crime, da queima de arquivo, do assassinato a sangue frio do miliciano. O ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, ganhou notoriedade nacional depois que se descobriu que ele chefiava o escritório do crime, um grupo de matadores de aluguel que atuava no Rio de Janeiro a serviço de bicheiros e milicianos. Ficou mais famoso ainda quando se soube que ele também tinha uma estreita ligação com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por anos, a mãe, a mulher e um dos melhores amigos do policial, o também ex-PM Fabrício Queiroz, foram assessores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, acusado de homicídio com a prisão decretada pela Justiça, Adriano fugiu. Um ano depois, foi morto, e esse é o ponto de partida do capítulo final de uma história que reúne ingredientes de um thriller de ação. Havia gente importante entre os clientes do escritório do crime que torcia para que o ex-capitão nunca mais aparecesse. Havia gente influente ligada às vítimas que queria localizá-lo a qualquer custo. E havia gente poderosa que temia a revelação de segredos capazes de fulminar biografias e destruir certas carreiras políticas, inclusive políticas. O destino de alguém com perfil tão singular assim era previsível. Aqui são os tiros fatais que ele recebeu, vários tiros, inclusive depois que já estava praticamente morto, tiros desnecessários. Adriano foi localizado no interior da Bahia. A polícia realizou uma gigantesca operação para capturá-lo usando drones, aeronaves, equipamentos de geolocalização e armamento pesado. No dia 9 de fevereiro de 2020, segundo ano do governo Jair Bolsonaro, o ex-capitão foi cercado no município de Esplanada, a 165 quilômetros de Salvador. Estava sozinho e, segundo a versão oficial, armado. Ao perceber a chegada dos policiais, reagiu e foi abatido com 2 tiros. A família afirma que foi uma execução sumária, uma queima de arquivo planejada para evitar que ele comprometesse aquela gente importante, influente e poderosa, incluindo políticos. Acontece que a relação política desse Adriano da Nóbrega, minha amiga, meu amigo, foi com a família Bolsonaro. A suspeita se sustentava diante de fatos que ocorreram antes, durante e depois dos pós-confronto. 4 anos depois, o Ministério Público finalmente concluiu a investigação sobre o caso. A revista Veja teve acesso às mais de 4.000 páginas de documentos, perícias, depoimentos, fotografias e relatos
de testemunhas que ajudaram a reconstituir os últimos instantes da vida do capitão. O trabalho, porém, não foi capaz de elucidar definitivamente o mistério. Ainda há muitos detalhes intrigantes que vão ser ainda investigados. Antes de encontrado, Adriano havia confidenciado a pessoas próximas que sua morte havia sido decretada. O que é que acontece nessa história muito louca? O que acontece aqui com todo esse material é que ele leva a este ponto aqui. Aqui está a questão que mais incomoda. Aqui o Wilson Witzel, então aliado de Bolsonaro, ajudou a preparar essa operação lá no Rio de Janeiro. Aqui a esposa do tal Adriano da Nóbrega e aqui o que sobrou dele sendo recolhido pelos que o mataram. Aqui tem cenas fortes, não é? Um inquérito muito detalhado e que realmente leva à conclusão que foi uma queima de arquivo. E quem teria poder para colocar a polícia do Rio de Janeiro para uma caçada com helicópteros, com drones, com tudo isso a mando do governador, quem era? Essa é a questão. Enquanto isso, Flávio Dino vai deixar ao menos 3 indicações de presente para Lewandowski. O atual ministro da Justiça, ele poderia fazer algumas indicações, 3 indicações para o Ministério da Justiça, mas ele vai deixar de fazer essas indicações para que Lewandowski as faça. É uma cortesia e, na verdade, é para o Lewandowski ter maior liberdade para fazer o seu trabalho. E a segurança pública, de longe, vai ser o principal desafio de Lewandowski no Ministério da Justiça. É um problema seríssimo para o ministro da Justiça de qualquer governo, porque a segurança pública está muito mais na mão dos estados e agora também dos municípios com as guardas municipais do que do governo federal, que pouco pode fazer nessas questões, porque ele pode traçar políticas macro e tal, mas administração penitenciária, PM, Polícia Civil, Polícia Municipal, Guarda Municipal, tudo isso não está na área de influência do governo federal e do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, o máximo que tem na mão é a Polícia Federal. E na mão, entre parênteses, né? A Polícia Federal ela tem uma grande autonomia, inclusive do Ministério da Justiça. E o mais engraçado é que Israel se decepciona com o apoio do Brasil à ação sul-africana em Haia. Veja bem, não se trata de antissemitismo, tá certo que essa discussão tem o lado também do ataque do Hamas, que começou essa história, quer dizer, começou entre parênteses, porque essa história tem décadas, né? Evidentemente que não começou tudo agora, mas uma coisa é verdade e precisa ser reconhecido. Israel, mesmo tendo sofrido aquele ataque do Hamas, vem costurando isso, vem cozinhando esse caldo há muito tempo, esse caldo de violência, de morte, de destruição. E veja bem, eu dizia ontem à noite no Twitter, olha só, o que Israel já gastou com armamentos para reprimir os palestinos, por que não pega esse dinheiro, constrói um bom assentamento, um lugar digno para essas pessoas viverem, não é? Na região, dá condições para todo mundo. O dinheiro dessas armas poderia criar uma vida comum para todos eles, em paz, em harmonia, mas infelizmente a humanidade é isso. A gente avançou na ciência, na cultura, na civilização, em vários aspectos, mas continuamos fazendo guerra como fazíamos quando éramos homens das cavernas, só que guerras muito mais mortais. E o Planalto libera Lewandowski de contemplar o PSB. Veja bem, o PSB queria a vaga de Flávio Dino, porque Flávio Dino é do PSB, e o PSB começou a argumentar que deveria ter, então, como sai o ministro do PSB, o PSB poderia colocar outro ministro. E o Lula disse o seguinte, olha, o Dino não é da cota do PSB,
Eu indiquei o Dino e não indiquei o Dino porque ele é do PSB, mas porque era meu amigo e uma pessoa da minha confiança. Então o PSB não vai apitar nada no Ministério da Justiça. Nem tem porquê, porque o PSB é um partido pequeno, é um partido que vem colhendo, inclusive, e já tem, inclusive, o vice-presidente da República, que é o Alckmin, né? CGU destitui o último bolsonarista que tinha em seus quadros. Ele estava envolvido em um escândalo dos pastores do MEC sobre o ministro de Bolsonaro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que encheu de pastores bandidos lá negociando ouro dentro do Ministério da Educação, e agora a CGU conseguiu se livrar do cara, terminou o processo. E o Ministério Público continua investigando a tal rachadinha do Janones. O procurador instaura a investigação para apurar a improbidade administrativa. A única coisa que a gente se pergunta é o seguinte: você já imaginou se só Janones fosse punido por rachadinha enquanto os Bolsonaro ficam impunes, com a quantidade de provas que há contra eles? Mercado obrigou empregados a usar o slogan do Bolsonaro em uniforme. A Justiça do Trabalho condenou o estabelecimento a indenizar os funcionários em 150 mil, por danos morais e coletivos. É uma coisa maluca, não é? Os empresários perderam a noção das coisas, né, durante a eleição do ano passado, e os abusos são quase inacreditáveis. Deputados aliados de Tarcísio querem prima de Bolsonaro na Secretaria da Mulher. O Tarcísio está fazendo do governo de São Paulo um cabide de emprego para bolsonarista. Está cheio de bolsonaristas sem qualificação trabalhando no governo dele e inclusive violando a lei, não é? E por fim, o Trump ele vai a uma audiência na qual ele não precisava ir para fazer campanha eleitoral. Se você está irritado com a demora em punir o Bolsonaro aqui no Brasil, console-se. Os Estados Unidos, um dos países onde a lei costuma valer para todos, vê o Donald Trump sapatear na cabeça da justiça, humilhar a justiça. Ele foi a uma audiência e tripudiou em cima do juiz, desrespeitou o juiz e fez campanha eleitoral durante a audiência. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.